Eu estou convicto de que no mundo espiritual o meu Deus está trabalhando, porque Ele é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus generoso, Ele é um Deus forte, é um Deus inexpressável, inatingível, é um Deus oroso, Ele é um Deus grande, é um Deus que tem, é um Deus que dá, é um Deus que faz todas as coisas, é um Deus que responde o clamor daqueles que o buscam. E quando você vai para a Bíblia, em Salmos 50, versículo 15, Deus diz: clama-me, eu responder-te-ei e tu me glorificarás. Igreja, não paremos de clamar a Deus por Moçambique, não para de clamar a Deus pela sua vida, porque Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, para que possa responder. Jeremias capítulo 33 volta dizendo: clama-me e eu vos ouvirei, anunciar-vos-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vejo Moçambique sendo transformado. A partir de hoje nós vemos coisas extraordinárias acontecendo nesta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa presença aqui nesta manhã não é casual, casuística, não foi uma coincidência. Nós estamos debaixo de cristocidência. Deus permitiu, Deus usou ao servo para que nós estivéssemos aqui hoje. Não é coincidência, é cristocidência. Como, apóstolo Arão? Eu vou te mostrar. Quando nós vamos para a Bíblia, logo no início da Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos que se Deus não tivesse feito o homem no sexto dia, obviamente não teríamos Adão e Eva. Se não tivéssemos Adão e Eva, não teríamos toda a genealogia que se seguiu. Se não houvesse genealogia, não haveria pecado ao ponto do Senhor permitir que houvesse dilúvio. Se não houvesse dilúvio, talvez não teria havido Noé, mas houve Noé, houve dilúvio. Depois do dilúvio, amados irmãos, houve a tranquilidade. Se não houvesse dilúvio, não havia tranquilidade. Depois do dilúvio, nós encontramos Abraão. Se não houvesse Abraão profetizando a ida do povo para o Egito, talvez o povo não tenha do Egito, mas houve Abraão. Foi preciso que Abraão profetizasse para que o povo fosse para o Egito. Se o povo não fosse para o Egito, eventualmente, amados irmãos, não teríamos Moisés. Se não tivéssemos Moisés, ele não será colocado ali naquele rio, naquele junco. Se Moisés não fosse colocado ali, Moisés não iria para o palácio. Se Moisés não fosse para o palácio, claramente que não viveria lá em casa da princesa. Se não morasse, não cresceria. Se não crescesse, um dia não teria matado ali alguém e ser perseguido. Se não tivesse matado ou morto, não teria fugido. Se Moisés não fugisse, não ia parar lá em Jetro, lá na terra do sogro, Jetro e Midian. Se não tivesse lá na terra do sogro, não teria conhecido a esposa. Se não conhecesse a esposa, talvez Moisés não fosse pastor. Se não fosse pastor, não teria ido pastar as ovelhas. Se não pastasse as ovelhas, Deus não falaria com ele naquela sarça. Se não falasse com ele, não receberia a mensagem. Se não recebesse mensagem, Moisés não voltaria. Se não voltasse, não haveria resistência de Faraó. Se Faraó não resistisse, não haveriam aquelas pragas. Se não houvesse aquelas pragas, não haveria a praga do primogênito. Se não houvesse a praga do primogênito, o povo não saía do Egito. Se o povo não saísse do Egito, Moisés não comandaria cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Se Moisés não comandasse, o mar não se abria. Se o mar não se abrisse, o povo não passava. Se o povo não passasse, não haveria sol castigante da tarde, não haveria frio à noite, com nuvens protegendo o povo. Se isso não houvesse, amados irmãos, Moisés não estaria no deserto com o povo. Se não tivesse com o povo, mais tarde não subisse ao Monte Nebo. Se não fosse ao Monte Nebo, talvez não morresse. Se não morresse, não via Josué. Se não vê Josué, não passava Jordão. Se não passasse Jordão, Josué não comandava, não fazeria cair as muralhas de Jericó. Se muralha não caísse, não venceriam 15 reis. Se não houvesse 15 reis, não chegaríamos a Samuel. Se não houvesse Samuel, não haveria Saul, homem segundo o coração do povo. Se não houvesse Saul, não haveria Davi, homem segundo o coração de Deus. Se não houvesse Davi, não haveria Roboão. Se não houvesse
Jeroboão não havia divisão das tribos. Se não havia divisão das tribos, não havia 19 reis para o sul, 20 para o norte. Se isso não houvesse, não haveria profetas maiores e menores. Se não houvesse, não haveria Elias e Eliseu, não havia Daniel, Jeremias, Isaías, Elias, não haveria Oséias, Obadias, não havia Amós, não haveria Zacarias, não haveria Malaquias. Se não houvesse, não haveria também Jeremias, Isaías, já falei. Se não houvesse eles, não apareceria o Elias. Se não aparecer Elias mais tarde, não teríamos a voz daquele que clamava no deserto, João Batista. Se não houvesse João Batista, encarnação de Elias, não haveria quem clamasse no deserto. Se não houvesse quem clamasse no deserto, não haveria preparação do caminho. Se o caminho não fosse preparado, o Senhor não viria. Se o Senhor não viesse, Maria não engravidaria. Se Maria não engravidasse, claramente que não conceberia. Se não concebesse, o Senhor Jesus não era perseguido. Se não fosse perseguido o Senhor Jesus Cristo, não haveria morte. Se não fosse morte, não houvesse morte na cruz, não haveria exceção. Se não fosse exceção, houvesse exceção, não haveria ressurreição. Se não houvesse ressurreição, não haveria exceção. Se não houvesse exceção, é claramente que Ele não enviaria o Espírito Santo, mas Ele enviou o Espírito dele mais tarde. Por isso, se não houvesse o Espírito de Deus, não haveria igreja, não haveria pastor para posse, não haveria pastores. Nós estaríamos aqui hoje, mas estamos aqui porque tem o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, não te esqueces, Hebreus 12:12. Não desanima, não se cansa, não para de lutar. A igreja não pode parar, a igreja tem que orar, porque Deus trabalha no Espírito e as coisas estão acontecendo. Logo, logo é a guerra que acaba, em nome de Jesus. E você, mais apóstolo, logo eu, como é que é a minha oração? Eu que não sou nada, serei ouvido. Eu, quando olho para a Bíblia, eu vejo Deus usando pessoas insignificantes, usando coisas pequenas. Olha para a Arca de Noé, aquela bomba noética foi usada. Olha para a Bíblia, amados irmãos, veja aquele fio de escarlate na mão de Raabe. Deus estava ali, coisa pequena, coisa insignificante. Olha aquela tocha na mão de Sansão. Deus estava ali, coisa pequena. Olha, amados irmãos, aquela harpa na mão de Davi, coisa pequena, insignificante. Deus estava usando e Deus, Ele usou. Olha para a Bíblia, para os apóstolos, os aventais nas mãos dos apóstolos, curando doentes, coisas pequenas, coisas insignificantes. Deus estava nelas. Olha para a agulha na mão da Dorca, coisa pequena, Deus estava usando. Se Deus usou coisas insignificantes, Deus usa nós também para trazer vitória para Moçambique. Deus usa assim também, em nome de Jesus. O segredo é não desanimar. Lembra-se que Deus trabalha 24/24. Quando você se cansa, Ele está trabalhando. Ele diz: minha filha, não se cansa. Eu sei que você tem muitos problemas na tua casa, na tua vida. Você pensa em fugir, pensa em deixar tudo. Mas não se cansa, porque hoje o Senhor se agradou e diz: eu levanto estas pessoas, eu levanto esta nação. Deus restaura tudo em Moçambique, desde o governo, as igrejas e tudo. E logo, logo veremos coisas grandes em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Levanta as mãos caídas, você que estava cansado, os joelhos desconjuntados, porque o nosso Deus tem prazer em ajudar, em abençoar e em fazer as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava falando, só para terminar, estava falando desde o início da Bíblia, também dizer mais uma vez que o nosso Deus é tão bom, porque se você olha para a própria Bíblia, Deus fez, primeiro sabemos, Adão e Eva, mas Adão e Eva geraram filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel. Abel tinha 53 anos quando foi morto. E você já imagina, o Adão havia sido expulso do jardim. Veja só, cansado, desanimado. E agora, expulso do jardim. Agora meu filho mata outro filho. Estava cansado, desanimado, abatido. Mas a mulher, a Eva, disse: meu varão, meu marido, não se cansa. Vamos coabitar, vamos copular, vamos fazer um filho.
filho. Por isso que eu gosto das mulheres, porque as mulheres foram feitas do osso. As mulheres levantam homens, mulheres levantam uma nação, mulheres levantam maridos. Então, mais uma vez, Adão e Eva copularam, voltaram a gerar filhos, geraram a Sete. Sete, aí veio toda a genealogia. Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malalel, Malalel gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, Enoque foi trasladado com 367 anos. Depois Enoque gerou a Metusalém. Metusalém foi o homem que mais viveu, 970 anos. Metusalém gerou a Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Deus pegou a Sem. E Sem gerou a Éber, Éber gerou a Peleg, Peleg gerou a Selá, Selá gerou a Reu, Reu gerou a Serug, Serug gerou a Terra, Terra gerou a Abraão. Abraão morreu com 175 anos, nosso pai da fé, o encorajador. Abraão gerou a Isaac. Isaac, com a sua esposa, obviamente, geraram a Jacó. Jacó com a Raquel geraram a Judá. Judá gerou a Perez, Perez gerou a Jerôs, gerou a Arão, Arão, Aminadab, Aminadab, Nação, Salmão, Salmão, Boaz, Boaz gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Davi gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa, Josafá. Josafá gerou a Jotão. Jotão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jorão. Jorão depois vem a Acaz. Acaz gera a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Jeconias, a Josias. Josias gerou a Jeconias. Jeconias, no dia 16 de março de 597 antes de Cristo, Babilônia invade Jerusalém. São levados para a Babilônia. E lá em Babilônia, Jeconias gera Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel, aí continua. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã foi pai, gerou a José, José foi marido de Maria, Maria gerou a Cristo, Cristo gerou esta igreja. E nós estamos aqui hoje clamando por Moçambique. Aleluia! Irmãos, guarda isso. Hebreus 12:12. Levanta as mãos caídas, os pés desconjuntados. Não se cansa. A igreja não desanima, porque Deus tem prazer é levantar os caídos, é ouvir e abençoar. Então, daqui a bocado vão começar orações. Você vai orar com muita fé, na convicção. Não, estamos aqui reunidos, não importa quantos somos, mas o nosso Deus, Ele tem prazer, porque até na Bíblia só vemos oração de um homem mudando nações, vemos oração de um homem mudando coisas, mudando nações, mudando situações. Oração do homem, quanto mais nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Fique em pé e vamos orar. Vamos orar por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos, ó Pai, para numa única voz levantamos um clamor por esta nação. Bem sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estavam batidas, desanimadas, caídas, talvez nossos governantes também. Mas a partir de hoje, cremos que essas orações provocam transformações, provocam avivamento, provocam milagres, mudanças, desenvolvimento, crescimento econômico, mudança em Moçambique, em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, fale com Deus. Pai, muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado por esta palavra. Levanta a mim, levanta a todos e abençoa este dia. Abençoa esta oração, meu Deus. Que possamos ouvir grandes testemunhos de mudança, de milagres, de coisas extraordinárias acontecendo nesta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.